Os mais antigos aqui sabem que, digamos assim, eu comecei minha carreira no púlpito. Apenas gosto mais da mesa, por algumas razões. O púlpito, ele não deixa de... Ele sempre me intimida. A mesa não muda isso, né? Porque a questão não é o móvel. Mas essa singularidade aqui do púlpito tem um significado, enfim. Mas talvez a palavra que eu quero compartilhar hoje com vocês deva ser mais pregada do que simplesmente ensinada ou compartilhada. Então, vamos lá no púlpito, né? Uma vantagem é que ele deixa as mãos livres. Meu irmão, por exemplo, se você amarrar as mãos dele, ele não prega. Se puser algemas nele, ele não fala. Porque precisa das mãos. Enfim, eu quero compartilhar com vocês, basicamente, a palavra que tinha preparado para o outro encontro, mas o Senhor deu uma direção diferente ali, e quando isso acontece, para mim, tem algumas coisas importantes. Uma é compreender que a igreja deve viver essa liberdade da direção de Deus, do Espírito de Deus, e, enfim, da diversidade, pluralidade. Outro é tentar entender se, afinal de contas, aquela palavra que voltou comigo para casa deveria ser, em algum momento, compartilhada. Ou se, na verdade, algo que Deus queria falar muito direta, especificamente para mim mesmo. E, no caso ou no outro, uma coisa que acontece é que aquilo fica incubado, né, no coração, na alma, aquilo vai, assim, de uma certa maneira, crescendo, né? Enfim, mas acredito que seja oportuno compartilhar com vocês isso. Queria que os irmãos acompanhassem a leitura de dois textos. Que, primeiro, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Versos 23 e 24. O Evangelho narra assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. E o outro texto, Evangelho de Mateus, capítulo 13. Uma pequena parábola que consta do versículo 44. Jesus também falando. Ele diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Amados, aquela altura do ministério de Jesus, quando sua fama já percorria a Galileia e as regiões ali circunvizinhas, muitas pessoas se apresentavam com a pretensão de segui-lo. Jesus era o influenciador famoso já naquele momento, e as pessoas ficavam nas redes sociais procurando o perfil dele para seguir, para botar um like, ou de alguma maneira se identificar com aquele movimento que estava ali tomando conta daquela região. Aquele homem extraordinário, fazendo coisas extraordinárias, uma palavra poderosa, enfim.
No entanto, meus caros, Jesus não estava interessado em reunir um grande número de admiradores, apoiadores ou simpatizantes, como os líderes e influenciadores modernos, né? Que vivem em busca de fama e riqueza, de alguma maneira, e para isso o número importa muito. Para você ganhar o título de influenciador, você tem que ter lá não sei quantos milhares de pessoas seguindo você, e isso daí, como diz o pessoal, isso pode ser monetizado, né? Isso vira renda, enfim. Turbina negócios e egos por aí. Mas Jesus não estava realmente interessado nisso. Porque sua missão era salvar as pessoas da condenação do pecado e levá-las ao reino de Deus. Para isso, era necessário que os homens e mulheres se tornassem seus discípulos e discípulas. A diferença não está assim na intensidade, na sinceridade, nem mesmo no nível de entendimento daquela mensagem que ele pregava. A diferença entre um simpatizante, apoiador, admirador e um discípulo é muito mais profunda e de uma natureza, de uma essência mais definida. Vínculo com Jesus, aliança com Jesus do discípulo da discípula. Completamente diferente daquele que move esses outros, essas multidões que andavam ali em torno dele, e ele sabia disso. Ele distinguia muito bem isso. Porque aquela mesma multidão haveria de um dia pedir a morte dele. Apoiadores, simpatizantes e admiradores não passam por experiência de transformação pessoal, de arrependimento, de novo nascimento e santificação. Eles vão e vão conforme sua própria disposição e vontade. No final das contas, vivem da maneira que lhes agrada. Eventualmente, lhes convém aquela associação, aquele título, o adjetivo de gospel, de conservador ou de cristão. É conveniente em alguns momentos, mas não tem uma aliança definitiva, um vínculo definitivo, porque não passam por uma transformação pessoal, de compreensão do próprio pecado, de arrependimento, de conversão. Infelizmente, naquela época, e todas as épocas, e assim hoje, talvez com mais intensidade, muitos contados como cristãos não passam de admiradores, apoiadores e simpatizantes. Ou pior ainda, são pessoas que buscam admiradores, apoiadores, simpatizantes em causa própria, usando o nome de Jesus. Que aí sim uma situação mais dramática e triste que se vê. Não apenas não são discípulos, mas, pior ainda, usam essa aparência para eles próprios fazerem seus seguidores, terem seus apoiadores e, assim, estimularem seus próprios ministérios ou sua própria ação dessa forma, ou em qualquer mundo, no mundo gospel aí, como artista, como influenciador, como qualquer coisa, ou como político, ou o que seja. Jesus, no entanto, amados, tendo perfeita consciência da natureza humana e da necessidade profunda das pessoas de transformação pessoal, porque o evangelho que ele vinha pregar não tinha como propósito ser mais uma filosofia ou religião, mas era o poder de Deus para a salvação de uma humanidade perdida. Jesus estabelece como condição para ser seu discípulo que cada pessoa que queira segui-lo, a si mesmo se negue e tome cada dia a sua cruz. A partir dessas palavras,
nós precisamos, de imediato, notar que há duas cruzes referidas no Evangelho. Eu não entendi isso por muitos anos. Há duas cruzes. Aquela que Jesus tomou sobre si para expiação dos nossos pecados, aquela que só ele podia tomar, aquela que significava o sacrifício necessário para cumprir a justiça de Deus e nos abrir o caminho para o Senhor, e aquela cruz que pertence a cada um de nós, que pretendemos segui-lo, e que nos cabe a cada dia tomar. Tragicamente, meus caros, o Evangelho vem sendo pregado no início desse século, muitas vezes omitindo uma dessas cruzes ou ambas. Eu não consigo esquecer uma pregação que eu ouvi há uns anos atrás já, num programa de televisão aí, na época que estava aí, antes das redes sociais, né, os programas de televisão evangélicos, de grandes ministérios, assim, seguindo muito o modelo americano dos televangelistas, enfim, isso aí teve uma fase áurea no Brasil, né? Canais, redes de televisão e de rádio adquiridos aí para essa finalidade, né? E o pregador lá, falando, sei lá eu sobre o quê, mas ele disse, olha, ele dizia assim, tem gente por aí que só sabe falar desse negócio de discipulado, que o discípulo tem que tomar a cruz todo dia. Não, meus caros, não, de modo nenhum. Olha, veja bem, Jesus mesmo tomou a dele só uma vez. E pronto. E mesmo assim, apareceu um cara para ajudar. Aí você fica olhando e diz assim, é porque, aí está mais uma prova de que eu não sou Deus, porque se eu fosse cair um raio, não nele, mas pelo menos na emissora, na antena, não é? Alguma coisa assim, um mega apagão. As pessoas pregando isso com a maior disfarçatez. Assim, contra a literalidade do texto bíblico que nós lemos. Jesus, então, meus caros, muitas vezes é apresentado assim, como místico, como humanista, como profeta, como lenda, mito, influenciador social, ideólogo político, qualquer coisa, mas raramente como filho de Deus, que veio na cruz, que veio para nos salvar, morrendo na cruz, pelos nossos pecados, e ser ressuscitado para nos anteceder na eternidade. O que acontece é que o evangelho sem a cruz de Cristo não é o evangelho de Jesus, não é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, é uma mera fantasia religiosa, uma ilusão humanista. O evangelho que, de alguma maneira, evita a centralidade da cruz, evita desafiar as pessoas com a realidade do próprio pecado, que não chama o pecador ao arrependimento, que não estabelece ali a necessidade de uma conversão, de uma transformação, de uma vida para um propósito de Deus, não é o evangelho de Jesus. Esse evangelho não salva. Ele ilude, conforta, dá dinheiro, possibilita você ter seguidores, apoiadores, vende livro, vende música, vende um bocado de coisa, mas não salva. Igualmente, meus caros, pregar um cristianismo sem a cruz pessoal a ser tomada por cada discípulo não nos leva ao discipulado de Jesus. Não é um caminho de salvação. Também é uma fantasia religiosa em que não falta a vaidade humana. E quantas vezes o evangelho é pregado assim? Às vezes se anuncia até a cruz de Cristo e todos os benefícios que ela pode te dar. Mas não te diz que para você viver isto é necessário você tomar a sua cruz. É necessário segui-lo. E para segui-lo, ele disse, negue-se a si mesmo, cada dia tome a sua cruz. Isso não é um texto isolado.
Todos os evangelhos dizem isso, todo o Novo Testamento aponta para isso. O que é essa cruz que temos que tomar como discípulos? Queria meditar principalmente sobre isso. Não sobre a cruz de Cristo apenas, mas principalmente sobre o que significa, o que representa essa cruz que eu preciso tomar. São duas coisas importantíssimas, dois fundamentos da nossa fé. Talvez aquele da cruz de Cristo, de alguma maneira, seja mais claramente pregado, pelo menos no contexto cristão evangélico, pelo menos na doutrina, ela continua lá, Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas a cruz do discipulado, esta daí, não aparece. Muito porque não produz seguidores, admiradores, apoiadores. Já não produzia na época de Jesus. A maioria rejeitava essa palavra lá, a maioria rejeita essa palavra hoje. Só que hoje, nós temos aí mecanismos que não deixam isso muito claro. E muita gente, eu vejo isso todos os dias que vou ler aí. Eu, assim, não navego muito em redes sociais, leio noticiários e aparecem, né, coisas de todo tipo. Quanto essas pessoas falam em Deus, em nome de Deus, dão graças a Deus e vivem exatamente do jeito que querem. E às vezes são celebradas por alguns irmãos como fulana de tal é evangélica, é conservadora, é crente, é o que for. E a pessoa está dando graças a Deus por coisas que Deus abomina. Mas meu problema, digamos assim, hoje não são essas pessoas, sou eu mesmo. É entender o que é essa cruz. Vocês sabem que no Novo Testamento a cruz tem aquele significado histórico, cultural de um instrumento de martírio, de execução, de criminosos condenados à morte. Como em outras épocas e contextos, poderia ser a forca, a guilhotina, a cadeira elétrica, a injeção letal, qualquer coisa assim. Então, quando se dizia cruz, se dizia isso, é um instrumento de execução particularmente cruel, dolorosa, de pessoas, criminosos condenados. A humanidade evoluiu, segundo alguns, não tanto assim, porque em muitos lugares do mundo ainda há esse tipo de execução pela forca, cadeira elétrica, injeção letal, e de vez em quando, enfim, vamos. Mas era isso que trazia à mente das pessoas. Então, para nós cristãos, a cruz sempre assume um significado, desde o sacrifício de Jesus, de sofrimento, de expiação pela culpa do pecado, representa assim, um ato extremo de amor e de doação de si mesmo, que envolveu para o Senhor dor, vergonha, rejeição. Para nós cristãos, quando pensamos na cruz, e pensamos na cruz de Cristo, na cruz que ele tomou sobre si, nós temos tudo isso representado ali, que ele mesmo se ofereceu, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, o profeta estava sobre ele. Isso é totalmente verdadeiro em relação à cruz de Cristo, onde ele se entregou como pagamento pelos nossos pecados. Mas, meus caros, aqui precisamos, espero conseguir compartilhar isso. Precisamos compreender que toda essa plenitude desse sentido não se aplica total e completamente à cruz que nós devemos tomar. Porque, nascidos numa cultura religiosa de maioria dita cristã, nós podemos, talvez, não perceber diferenças fundamentais entre a cruz que o Senhor tomou sobre si para nos salvar e aquela que cada um de nós deve tomar para se tornar seu discípulo. Essas
duas cruzes têm em comum esses aspectos de negação de si mesmo, de entrega de dor e sacrifício. Mas o sentido dessa renúncia e sofrimento e os seus efeitos não são os mesmos. É claro que a cruz do discipulado, ela envolve sofrimento, moral, eventualmente físico. Mas a finalidade da cruz que o discípulo toma sobre si não é castigo pela culpa ou expiação pelo seu pecado. Nem mesmo um caminho de aperfeiçoamento por meio da dor. A nossa cruz, amados, não é um pedaço da cruz de Cristo. Não é porque ele não pagou tudo, agora a gente tem que pagar o que sobrou, o que faltou. Um complemento do pagamento pela nossa culpa, pelo nosso pecado. Isso foi totalmente resolvido na cruz de Cristo. A cruz do discípulo não tem esse sentido, esse significado. E muita gente pensa assim, se confunde com isso. Isso daí é a minha cruz. Porque eu tenho que sofrer, eu tenho que pagar o que eu fiz de errado, eu tenho que pagar o pecado dos outros. É como se a minha cruz fosse um pedaço da cruz de Cristo. Isso basicamente é heresia. Você está dizendo que a cruz de Cristo não é suficiente. Que você tem que pagar alguma coisa da dívida que ele não conseguiu pagar. Não é esse o sentido da cruz que o discípulo tem que tomar. A cruz que o discípulo tem que tomar, ela visa principalmente uma transformação pessoal, pelo abandono do governo de si mesmo, pela renúncia cotidiana à velha natureza e maneira de viver, e principalmente pelo encontro com o Senhor. O discípulo toma a sua cruz cada dia porque essa é a única maneira de seguir o Senhor, de estar com Ele, de estar em comunhão com Ele. Pode envolver dor e sacrifício? Pode. Envolve transformação de quem eu sou? Necessariamente. Necessariamente. Mas o meu propósito, o propósito de tomar a cruz, é segui-lo. É apenas isso e é tudo isso. É para estar com Ele. Paulo descreveu isso de outra forma, com outras palavras lá em Filipenses, quando ele diz: eu nego a tudo, eu renuncio a tudo, considero tudo lixo para quê? Para estar com Ele, para ser achado nele. Para nós sermos salvos, é necessário que a nossa velha natureza morra, juntamente com Jesus na cruz, que Ele tomou sobre si. Esse é o sentido do batismo. Mas para nós vivermos em novidade de vida e sermos transformados como discípulos, é necessário que essa realidade espiritual que nasce, que flui, esse poder que flui da cruz de Cristo, seja experimentada por nós cada dia, por meio da cruz que nos cabe tomar. A cruz que eu levo como discípulo torna a cruz onde Jesus morreu poderosa na minha vida. Não houvesse aquela cruz, não valeria nada. Qualquer tipo de sacrifício, qualquer tipo de disciplina que eu me autoimpusesse. Qualquer ideal estoico, né? O estoicismo está na moda de novo. Os neo-estoicos aí, rodando por aí. Se não houvesse a cruz de Cristo, nada valeria. Porque não haveria um Senhor a quem seguir. Não haveria esperança. Mas se eu não tomo a minha cruz, toda essa graça, todo esse poder que está lá na cruz de Cristo não se torna efetivo e vivo na minha vida. Porque eu não estou permitindo que Ele flua na minha vida à medida que eu me recuso a tomar a minha cruz para segui-lo. A cruz de Cristo, pelo batismo, nos coloca no caminho do discipulado. Mas para andar nesse caminho, é preciso cada um de nós, cada dia, tomar a sua cruz. Muitos se surpreendem por não se verem assim, totalmente transformados após o batismo e continuarem lidando com suas debilidades, com os vícios da antiga natureza. Acontece, meus caros, que o batismo não nos torna autômatos, não é uma lobotomia.
Nós não viramos robôs. O Espírito Santo não coloca dentro da gente um chip que comanda a partir dali todas as nossas escolhas e vontades. O batismo não faz isso. O batismo te dá liberdade, te liberta do poder do pecado para que você possa escolher. Jesus começa dizendo: se alguém quer vir após mim. Se alguém quer vir após mim. Antes do sacrifício de Jesus, esse querer poderia cair no vazio, em esforços inúteis, religiosos. Mas a partir da morte de Jesus na cruz, se você quer ir após ele, o caminho está aberto. Está disponível. No entanto, é preciso que você negue-se a você mesmo. Vale dizer, se converta. E tome a sua cruz. E é assim, meus caros, que a cruz que o discípulo toma sobre si, ou deve tomar sobre si cada dia. Embora ela possa, em algum momento, de alguma maneira, ter esse sentido de renúncia, de dor, de sofrimento e de aceitação de situações, o discípulo não olha para nada disso. Ele olha para o Senhor que o chama. Aí a gente se encontra com a parábola do tesouro escondido. A cruz é o tesouro. E o tesouro é a cruz. Se essa cruz não tem o sentido para mim de libertação, liberdade, alegria, paz, esperança, eu não estou compreendendo ainda a mensagem do Evangelho. Jesus diz a si mesmo: se negue, tome a sua cruz. Aí, isso que eu achei interessante, meditando nesse texto, enfim, deve ter uns 40 anos que eu medito nesse texto, não sei, mas de repente, né, ou finalmente, talvez, não é de repente, algumas coisas aparecem. Por exemplo, tomar a cruz não é negar-se a si mesmo. Essa é a pré-condição. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz. Tomar a cruz não é negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é se converter. É se converter. É levar o velho homem, a velha natureza, a morrer com Cristo na cruz do Senhor. E passar a viver para Ele. Negar-se a si mesmo, mais do que uma rejeição ao mal e ao pecado que habita em nós, é um ato de amor ao Senhor em resposta ao seu amor, que nos chama o discipulado, a sua companhia. Por isso Paulo escreveu uma coisa do tipo assim: estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aí eu negar-se a si mesmo. É uma definição, uma decisão radical que todos nós que ouvimos o Evangelho pregado, somos chamados a tomar. Não mais eu vivo. Cristo vive em mim. Eu renunciei ao comando, ao centro, à satisfação própria. Eu renunciei a tudo isso daí. É uma pré-condição para que eu possa tomar a minha cruz e segui-lo. Amados, como disse, a cruz que nós, como discípulos, devemos tomar, ela é, na minha compreensão, principalmente um instrumento de transformação. O filtro. Nenhuma imagem dessas é totalmente assim, é boa, é um portal que separa o velho ser, a velha vida, do novo ser e da nova vida. O pessoal aí que gosta de ficção científica como eu, né? Para a turma mais nova é fácil explicar. Você já viu aqueles postais transdimensionais, né? Que o cara atravessa ali e sai lá
em outra galáxia, né? Eu e Mateus estamos pensando seriamente em criar um portal desses. Eu espero que ele não desista. Temos alguns problemas técnicos para resolver, mas assim, a base teórica é simples. Deus pode... Nós todos somos átomos. Somos feitos das mesmas pequenas partículas, ajuntadas aqui, por uma série de combinações químicas e físicas e de energia que flui. Deus pode desarranjar e rearranjar isso a hora que Ele quiser. Não é não? Aquele negócio da Star Trek, aquele transportador massa demais, né? O cara está no planeta, Kirk Enterprise, aí vai para lá. Nesse processo aí, imagina que esse portal, ao te desconstituir, te reconstituir, elimine todas as bactérias, vírus, todas as imperfeições. E ao te reconstituir, ele te faz perfeito como você devia ser. É a cruz. Você leva para ela tudo. Ela filtra, ela purifica, ela rearruma. Tem coisas que ela simplesmente joga fora, descarta. Não tem como passar para a nova vida. Não pertence ao rei. Fica para trás. E ela te dá assim, a melhor versão. Ela tenta produzir a melhor versão de você mesmo. Em todos os sentidos. Talvez mais magro, mais alto. Mais humilde, mais manso. Mais alegre. Nada que não pertence ao reino sobrevive a essa cruz. Nem o mal pode passar por ela. Ela prova o nosso coração, ela confronta nossas intenções, ela nos purifica, nos habilita a refletirmos a imagem de Deus, a sermos assim impregnados com a sua virtude, a sua santidade. Como eu disse, a cruz de Cristo se torna efetiva e poderosa na minha vida quando eu tomo a minha cruz. Quando eu tomo a minha cruz. Caso contrário, ela vai ser inoperante. Eu estaria assim em busca de uma religiosidade vazia. Mas para que isso ocorra, para que isso opere, precisamos então entender o que está compreendido. O que implica isso? Talvez termos assim mais práticos, mais vivenciais. Mencionar aqui algumas coisas, como sempre, é uma lista aberta. Aí tem tantas coisas que a gente poderia pensar nisso. Mas pensando nessa ideia do filtro, do portal, daquilo que se desfaz para se refazer. Ou, na linguagem mais bíblica, daquilo que morre para renascer. Que é regenerado, gerado de novo, que é o sentido do novo nascimento. Por exemplo, quem eu sou, a vida que eu vivo, com as suas possibilidades, limitações, desafios, responsabilidades, amados. Tomar a minha cruz, muitas vezes, é simplesmente viver a vida que eu vivo. Entender quem eu sou. Onde eu nasci, onde eu cresci, como eu fui formado, a vida que eu vivo. Muita gente assim, não vê a ação de Deus na vida que vive, porque vive tentando viver uma vida que não vive. Ser alguém que não é. Morar num país que não mora, falar uma língua que não conhece. E aí, não há como Deus operar no mundo da fantasia humana. Tem um autor que eu gosto muito, tem um filme passando sobre a vida dele, eu ainda não assisti. Se for fiel à história, vale muito a pena, o de Dietrich Bonhoeffer. Enfim, uma frase que me marcou muito num dos livros dele, que ele diz assim, é meio dura, e tem hora que eu discordo dela, tem hora que eu concordo, mas vai lá. Ele diz assim, Deus odeia as nossas fantasias. Elas nos tornam presunçosos, vaidosos. Quando eu passo isso pela cruz, quem eu sou e a vida que eu vivo, isso se torna
para mim, que sai do outro lado é um chamado, é uma identidade, é uma missão, é uma vocação. Então, em vez de eu olhar para a vida que eu vivo e só ver as dificuldades ou só viver iludido por suas possibilidades e potencialidades, a cruz me leva a viver uma realidade de quem eu sou. E a enfrentar o que a vida me põe adiante para viver. O que tem de positivo, de negativo, de história. É tomar a cruz. Buscar a identidade que você tem em Cristo e a vida que Ele quer que você viva. Vontades, fantasias e planos, quando passa pela cruz, as minhas vontades, quando passa do filtro da cruz, tem uma parte disso que é simplesmente pecado e tem que ir para o lixo, certo? Eu chamava de vontade, sonho, desejo, a Bíblia chama de pecado, então não passa. Não passa. O pecado se abandona. Algumas coisas são propósitos e realidades que eu posso viver. Então, às vezes, toda a confusão que está na nossa alma precisa assim, de um choque de cruz. Para ver o que sobra do outro lado. Para que a cruz que eu, como discípulo, tenho que tomar para poder seguir a Jesus, me penere, me purifique, me desafie. Aí diz o texto, dia após dia. Porque, amados, isso não é uma doutrina, é uma maneira de viver. Mágoas, ressentimentos, frustrações, quando passam pela cruz, lá do outro lado tem que sair perdão, paz, esperança. Muitas pessoas, e ao longo da vida, e quando você chega numa idade já um pouco assim, mais vivida, e as histórias de pessoas que você conhece são histórias também que já têm aí 50, 60 anos, você percebe quantas pessoas vivem aprisionadas por suas mágoas e ressentimentos, erguem altares na própria vida, as suas frustrações e mágoas, e se dedicam a adorar isso. Porque isso pode ser uma desculpa para o que você não tem coragem de fazer, isso te dá um crédito diante de alguém, isso compensa os teus defeitos, as tuas limitações, os teus próprios pecados, e você acha que Deus tem lá uma balança, que ele fica lá o tempo todo, foi, mas não foi, fizeram isso, ele fez isso, mas também fizeram isso com ele. Meus amados, isso não existe. Tem que passar pela cruz, e as minhas mágoas e sentimentos, elas ficam para trás. Porque depois da cruz só pode haver libertação e perdão. Aí vem tudo no pacote, heranças culturais, religiosas, familiares, tudo que a gente recebe aí, que tem coisas excelentes e coisas péssimas, né? Precisam passar pela cruz. E daí, do outro lado, sai um novo estilo de vida. Outra maneira de trabalhar, de descansar, de viver. Falta cruz em tantas coisas hoje. Porque muitos dos projetos que o mundo oferece, de possibilidades, até o Pedro me mandou como é que é o nome daquele negócio? Aquela figurinha que bota assim, manda pelo WhatsApp. Como é o nome daquilo? Stick, meme. Ele fez um comigo, né? Ele se atreve. Não tem medo de tomar disciplina, não. Ele pode estar confiando que o outro pastor vai livrar a cara dele. Aí ele está abusando. Ele pôs lá uma figurinha minha, de paletó e gravata, que ele pegou alguma foto minha por aí, e diz assim, muito legal, mas não é bíblico. Eu vou usar esse negócio às centenas. Muito legal, mas não é bíblico. Então, o muito legal, mas não é bíblico, pode não fazer um grande problema na sua vida, no momento de lazer, descontração, sei lá, qualquer coisa, mas pode te levar a um caminho de morte, se tem a ver com a escolha da tua profissão, do teu caminho, da maneira que você se relaciona. Aí vale muito legal, mas não é bíblico. Porque eu vou ficar rico jogando bet. Muito legal, amado, não é bíblico. Jesus mandou trabalhar. Certo? Deus não mandou ninguém ganhar dinheiro, Deus mandou trabalhar.
Já diziam os pais da reforma que o homem trabalha porque é mandamento, mas o sustento do homem não vem do trabalho, vem de Deus. As pessoas não sabem mais isso. Toda a filosofia hoje de trabalhar e ganhar dinheiro não tem cruz. Não tem cruz. São objetivos humanos, lícitos ou não, legal ou não, pode não ser bíblico. Enfim, o filtro da cruz leva a gente a refletir, a pensar, a ponderar. Porque pode ter um significado para você diferente para mim. Porque tem a ver com a tua motivação, com a minha motivação. Tem a ver com a tua disposição de glorificar Deus com a minha. Você vai fazer isso para alimentar a tua vaidade? Ou para você se sentir cercado de uma segurança e não precisar depender de Deus? É pecado. O outro pode fazer a mesma coisa, simplesmente porque é um caminho de Deus, onde o Senhor vai abençoá-lo. E por meio disso, muitos vão ser abençoados. É glória a Deus. Como eu sei uma coisa e outra, passo pela cruz. Debilidades, vícios, defeitos, passam pela cruz e podem se tornar força, libertação, transformação. O caos da vida. O caos da vida é um problema, né? O caos da vida nos tira do balanço, nos tira do sério, né? Vai desde o pneu furado, a falta d'água, de luz, a doença, a demissão, é o caos da vida. O mundo, tem hora que a gente olha para ele, parece completamente desgovernado. Ou então governado por um ser maléfico que adora promover o caos. É o governo do caos, é meio contraditório isso, como é que pode ser um governo e ser caos? Mas a finalidade é o caos. E os homens agem assim. E fica muitas vezes difícil, sem compreender a cruz, entender e enxergar o governo soberano de Deus em situações assim. A vontade soberana de Deus. Eu li há muitos anos, eu acompanhava um camarada, ele mandava uns... Na época ainda era por e-mail. E eu acho que ele era canadense. Eu não sei nem como é que eu descobri esse cara. Em algum momento eu estava na lista dele, não sei o que aconteceu com ele. Mas ele era cego. E ele tinha encontrado lá uma maneira, um programa que permitia que ele escrevesse textos e lesse, não sei como. E um dos textos que ele escreveu, ele comentou um pouco sobre a condição dele, e ele usou uma expressão mais ou menos assim, que o dia que ele entendeu que aquela cegueira era a vontade soberana de Deus para a vida dele. Isso é a cruz. E ele tomou sobre si isso, e fez isso um caminho de glorificação a Deus, de proclamação do Evangelho. Se ele enxergasse, eu sou um que jamais teria acesso às mensagens dele, simplesmente porque ele não as escreveria. Provavelmente. Não com aquela intensidade. Não com aquela carga de vida que ele conseguia escrever, na condição que ele estava. Entender o governo soberano de Deus só na perspectiva, na lupa da cruz. Aí vem conflitos pessoais, disputas, desentendimentos, invejas, ciúmes, justiça própria. Quando passa pela cruz, que sobra do outro lado, para o discípulo é sofrer o dano, perdoar, amar. Muitas vezes, talvez fosse bom a gente lembrar disso, assim, no meio daquela conflito, daquela discussão, daquelas situações pessoais, muitas vezes que a gente se envolve e que nos causam indignação, raiva, ou o que seja, ou alegria, ou prazer, não importa. A gente precisa assim, tem hora que a gente precisa, de alguma maneira, parar e pensar assim, cadê a cruz aqui? Onde está a cruz que eu tenho que tomar aqui? Às vezes, meu caro, é simplesmente você se calar. É tomar a sua cruz. Você aceitar não ter razão, mesmo tendo, é tomar a sua cruz. Isso te faz discípulo.
ganhar a discussão, mesmo defendendo a verdade, pode estar no caminho de te fazer um fariseu e não um discípulo. E aí, talvez haja níveis mais profundos disso na nossa vida interior, de sentimentos, pensamentos, zonas cinzentas da nossa alma, que só o Senhor conhece. E nós mesmos damos voltas nisso. E aí é necessário entender o tomar a cruz também, como permitir que a presença do Espírito Santo seja cada vez mais intensa e mais profunda, naquele nível do teu ser que ninguém vê, só Deus vê. É mais difícil. Mais difícil. Vai mais para dentro. E aí a gente percebe toda a nossa incapacidade e debilidade diante dos nossos próprios vícios, pecados e paixões, e aquelas motivações complicadas da nossa alma, que às vezes a gente até consegue fazer que elas, quando elas aflorem com a cara bonitinha, com a frase piedosa, entendeu? Assim, não, meu irmão, tá bom, eu vou orar por você. Aí o cangaceiro no fundo da alma está dizendo assim, vá se lascar. Mas eu estou dizendo, não, irmão, tá. Eu entendo você, eu aceito você, mesmo você sendo assim abestalhado desse jeito. Coisas que estão mais profundas, mais para dentro. Porque não é apenas eu não ser quem eu sou, não apenas eu não fazer a minha vontade, é mais além. A cruz me leva a vir a ser quem eu fui criado para ser, a amar a vontade de Deus. A cruz não é uma resignação, é simplesmente no sentido de um sofrimento que eu preciso passar, mas é um instrumento de transformação que opera ou pode operar a cada dia, momento após momento na nossa vida, tornando poderosa na nossa vida a cruz de Cristo. Jesus diz a cada dia, amados, isso quer dizer que essa cruz não é um destino a ser alcançado, um alvo para ser conquistado, mas é uma maneira de viver. É uma maneira de caminhar, de prosseguir na jornada, é dia a dia. Como você vive dia a dia? Então, dia a dia, eu passo os dias, por exemplo, falando português. É uma maneira de viver. Eu vou ter que aprender a passar o dia falando a linguagem da cruz. É uma outra língua que eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender a traduzir as coisas do meu dia a dia nessa linguagem do reino. Nessa realidade do reino. E aí eu vou aprendendo a dependência de Deus, a buscar a vontade dele. Por meio da cruz eu vou me arrepender sempre de novo dos meus pecados, dos meus defeitos, que vão aparecer no cotidiano. Vão aparecer nas interações. Naqueles momentos que a vida me confronta, que a minha carne me confronta. Aí é a hora da cruz. Aí, por isso é dia após dia. Não é uma obra acabada, é um caminho para andar. Só na cruz eu posso vencer as minhas más inclinações, tentações, as exigências do meu eu autocentrado. Buscar viver para Deus. Na cruz devem morrer minhas fantasias e ilusões sobre mim mesmo. Principalmente as espirituais. Principalmente as espirituais. Na cruz eu posso entender a renúncia, o serviço, o sacrifício e mesmo o sofrimento como libertação, como adoração, como ação de graças, como atos de amor e consagração a Deus. E esse momento, então, amados, de tomar a cruz, se revela na vida comum, nas situações do cotidiano, nos imprevistos, nos acontecimentos, nos relacionamentos, nas conversas. Toda vez que nós percebermos que o nosso ego está se sobressaindo, que estamos assim sendo pessoal e fortemente atingidos,
É o momento de lembrar de tomar a cruz. É o momento de lembrar que eu preciso tomar a minha cruz. Talvez me calar, orar, sossegar a alma, aceitar o dano, as circunstâncias. Algumas coisas podem ser particularmente difíceis para cada um de nós. Por exemplo, para mim é muito difícil passar a vergonha, a rejeição, a injustiça, a humilhação. Muito difícil para mim. Aquelas situações que eu, de alguma forma, não apareço bem. Talvez eu, uma pessoa que a vida inteira eu tentei me treinar para me conter, para essas coisas não aparecerem assim, mas estão lá. Mas não é uma disciplina pessoal que vai resolver isso, é a cruz. Você se sentiu injustiçado, humilhado, envergonhado? Caro, é a cruz que você precisa tomar para ser discípulo daquele que sofreu toda a vergonha e toda a injustiça e toda a injúria sem merecer. Quando eu tomo a minha cruz, eu abro espaço de fé para que Deus possa agir. Se eu não tomo a minha cruz, não há espaço na minha vida para a ação de Deus. Porque eu estou centrado em mim. Eu não estou com o propósito de seguir a Jesus e o reino. Eu estou, no final das contas, buscando uma maneira de fazer a minha vontade. Ou de contornar aquilo que não me agrada. E vou dizer uma coisa para talvez os mais experientes aqui, tenham experiência como a minha. Não vai ficando mais fácil, não. Vai ficando mais difícil. Porque as coisas fáceis você já resolveu. E a vida traz novos desafios, novos confrontos. O tempo se abrevia. Nesse sentido, a palavra de Jesus, ela, para mim, ela é tão ou mais radical do que foi lá no início. Eu tomar a minha cruz. Abrir esses espaços para que o Senhor possa agir. Preciso coragem. Preciso coragem. É preciso um exercício de determinação e vontade. É preciso olhar para o alvo. É preciso olhar para o tesouro. É preciso olhar para o Senhor. E tem um aspecto, assim, sempre vai haver vozes, sugestões e influências tentando tirar você desse caminho. Para te dizer que não precisa isso tudo. Que você pode resolver isso de outra maneira. Não precisa isso, não precisa essa confissão, não precisa essa exposição, não precisa aceitar essa injúria, aceitar ser tratado dessa forma, não precisa. Deus não te criou para isso. Criou assim. Não aceite. Se afirme. Vai haver essas vozes. Tantas maneiras que a tua carne e o mundo e o inimigo vão oferecer para te tirar desse caminho. Como Satanás fez com Jesus lá atrás, usando o próprio discípulo dele, quando Pedro disse, Senhor, não, Jesus, eu vou morrer na cruz. Jesus disse, não faz isso contigo mesmo, não. Não fala isso não, a gente dá outro jeito aqui qualquer. Né? Para que esse negócio radical desse jeito? Pedro falando, dando ouvidos ao inimigo, e Jesus disse, afasta-te de mim, Satanás.
Você não cogita das coisas de Deus. Sempre vai haver maneiras da gente contornar essa cruz, oferecidas. E hoje, na modernidade aí, há muitas maneiras de você extravasar, de você deixar o seu eu ofendido, ou insatisfeito, ou vaidoso se expressar. As pessoas vão aí para as redes sociais, muitas vezes, fazer aquelas postagens que no final ali é sempre uma vingança, é inveja, é mentira, é dissimulação. Eu não entendo, 80% da briga eu não entendo, porque é aqueles negócios meio simbólico. Aí bota uma fotozinha rindo, aí bota uma foto, né, carinha chorando. E no final das contas, amados, as redes sociais são um ambiente excelente para dar espaço para egos inflados. Olha isso. As pessoas não aceitam a vida que vivem. Não entendem que elas precisam ser transformadas, elas vão extravasando isso. E o resultado disso é o quê? Para o discípulo, é que o poder de Deus não age, porque não tem cruz. Não tem cruz. Muitos relacionamentos enfrentam dificuldades e turbulências porque falta cruz. Ninguém está tomando a sua cruz. Quantas vezes está ali pai, filho, marido, mulher, irmãos no meio da igreja, aquela confusão toda e nada se desfaz, tudo se complica e aquele duelo de versículos, né? Aquela briga de textos bíblicos para lá e para cá. E o que falta, amado? Falta cada um tomar a sua cruz, não por causa daquela situação, mas para seguir a Jesus. Só isso. Então você aceita o que é o teu serviço. Você aceita o dano que você tem que sofrer. Você aceita a tarefa que é tua. Você aceita viver aquele relacionamento que muita gente vai te dizer, olha, se livra disso, porque você vai assumir essa carga pesada aí. Descarta essa pessoa. Procura o que te agrada. Às vezes, numa linguagem mais elaborada, né? Assim, como citando até versículos bíblicos, como o inimigo fez, né? Jesus, aqui o pináculo do templo, aqui você não quer conquistar o mundo, aqui é a melhor maneira. Todas as tentações de Jesus ali tinham um centro. Satanás tinha um propósito, que ele não fosse para a cruz. Toda ação do inimigo na vida de Jesus tinha um único objetivo, que ele não fosse para a cruz. E Jesus, homem, sofreu todo isso, esse drama, a ponto de suar sangue no Getsemane. Não era fácil ir para a cruz, como homem. Toda ação de Deus na minha vida tem um único propósito: me manter, se possível, longe da cruz que eu preciso tomar. Porque se eu tomo a minha cruz, não há derrota possível, porque eu já estou derrotado. Amém. Eu fiquei pensando uma mensagem de ano novo, assim, a gente considerar isso, né? O que você precisa levar para a cruz? O que tomar a tua cruz significa para você hoje? Se você fosse fazer uma listinha aí. O que isso representa? O que na tua vida hoje precisa passar pela cruz? Muitos de nós gostamos de usar a cruz como símbolo, né? Assim, quase que toda igreja cristã usa, de alguma maneira, a cruz como símbolo. Até, assim, eventualmente até assim, pendurado. Eu gosto de usar a cruz, e às vezes eu uso duas, para me lembrar que isso aqui representa a cruz de Cristo, mas também a minha cruz, que eu tenho que tomar todo dia. Todo dia.
Mas queria concluir destacando o aspecto assim que distingue, eu acho, que torna assim tudo isso glória para Deus, que é o fato de que a cruz é graça, é privilégio que você tem de poder andar no caminho onde Deus vai te sustentar, Deus vai te guardar e Deus vai te transformar, porque você vai estar com Ele. A renúncia para o discípulo tem um sentido central, que é se encontrar com o Senhor. A renúncia que não se traduz no encontro com o Senhor é religiosidade, é uma espiritualidade vazia. A renúncia não coloca o discípulo num vácuo, numa grande ausência de tudo. A renúncia cristã tem como centro o encontro com o Senhor. A presença dele na minha vida, na tua vida. A presença dele em mim, se manifestando através de mim. A meditação cristã, por exemplo, não tem nada a ver com a meditação oriental, a não ser em algum aspecto de forma. Porque ela não busca o vazio, ela busca o preenchimento. Mas o caminho para o preenchimento parte por um momento de se esvaziar. Mas é um caminho. Não é a chegada. E nessa chegada não estou eu, o meu eu fortalecido, acalmado, satisfeito, confortado, consolado. O que eu encontro no final desse caminho não é uma versão ótima e perfeita de mim mesmo, que passei por tantas provações e sofrimentos e venci as batalhas, estou aqui purificado. Nada disso. É simplesmente o Senhor. Estar nele e ser encontrado nele. Agora, o encontro com o Senhor, ele produz o fruto máximo aí dessa jornada que a gente poderia chamar de contentamento. Característica de quem toma a cruz é o contentamento. É aquela felicidade profunda que está ali baseada em paz, esperança, confiança em Deus. Alegria no Senhor. Contentamento. Quem diz que pensa que está tomando a sua cruz e só vive resmungando, reclamando, falando como é que é difícil, como é que é pesado, como é que... Não é essa a cruz do discípulo. Pense bem. A cruz que o discípulo toma leva ele à presença do Senhor. E a presença do Senhor produz contentamento. Produz contentamento. Que é esse nível profundo de satisfação, de confiança, que o Espírito Santo produz ali na forma de amor, alegria, paz, paciência, toda aquela virtude de Deus, que pode não aparecer toda hora na superfície, mas está sendo gerada profundamente. E a tua vida vai ganhando caminho. Você vai olhando o tempo que passa e não vê só acasos, situações e incidentes, acidentes ou vitórias e conquistas. Você vê uma direção e um caminho de Deus. Que está além das tuas habilidades, não depende dos teus defeitos. Você nunca poderia produzir aquilo por você mesmo, mas você não seria capaz de impedir que Deus produzisse. Amém? Muito obrigado, Deus, por essa palavra. Quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que eu possa cada dia me lembrar de tomar a minha cruz para te seguir, Pai. Quero pedir, em nome de Jesus, que a tua graça seja com cada irmão e irmã aqui, para que cada um de nós, como discípulos, possa pensar e ponderar, colocar diante do Senhor a própria vida, coração e circunstâncias, e
deixar o Senhor nos revelar o que precisa passar pela cruz. O que é que significa para cada um de nós, Pai, esse tomar a cruz. E o Senhor nos dê coragem, Senhor, graça e determinação para suportarmos aquilo que for necessário, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, prosseguindo para o alvo, em busca desse tesouro escondido no campo. Que a nossa vida, Senhor, de discípulos, de tomar a cruz, seja uma vida repleta dessa esperança, dessa alegria, apesar das circunstâncias, Pai. Eu quero te pedir, ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo seja com cada um de nós a nos esclarecer, nos ensinar, nos iluminar, nos revelar, nos conduzir nesse caminho. Em nome de Jesus. Amém. Seja com todos. Um problema que acontece nesse modo pregador é que eu não trago relógio nem celular, não tenho a menor ideia de que horas. Não é? Deus abençoe vocês.